Economizar não é um hábito nem uma tarefa fácil para nós brasileiros. Vários levantamentos mostram que apenas 1/3 dos brasileiros conseguiu economizar durante o período de um ano. O baixo valor se deve tanto a questões culturais, como a baixa disseminação de educação financeira, quanto a fatores sociais, em que parcela da população não tem recursos disponíveis para economizar. E a situação não é diferente quando observamos a reserva financeira. Mas nesse vídeo, trataremos de esclarecer diversas dúvidas acerca do tema, como proteger esses recursos da inflação e deixá-los acessíveis para serem usados quando necessário. Então vamos lá! Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar o seu like. Vale lembrar que nada do que será exposto é recomendação de investimento e tem apenas um caráter educativo. O primeiro passo para quem quer ter segurança no futuro e organizar as contas é a construção de uma reserva financeira. E essa regra vale para todo e qualquer investidor, desde o mais conservador até o mais agressivo. Afinal, todo perfil de investimento precisa formar a sua reserva para emergências. O que vai mudar é o tamanho de reserva e o tamanho dos demais investimentos. Mas algo não muda. Primeiro é preciso garantir o dinheiro que pode ser usado em emergências e depois, somente então, ir atrás de rentabilidade e diversificação. No caso dos investidores mais agressivos, por exemplo, sempre haverá uma maior exposição aos riscos em suas carteiras. A partir do momento que você formar sua reserva de emergência, que também pode ser conhecida como colchão de liquidez, vai perceber que estará preparado para qualquer imprevisto. E quando falamos em imprevistos, a lista pode incluir o aumento da família, um novo emprego, nova profissão, uma mudança de cidade ou país, a abertura de uma empresa própria, enfim, são diversas as possibilidades. A reserva de emergência é um valor que, calculado e investido corretamente, pode suprir necessidades e imprevistos futuros, como o próprio nome diz, em caso de emergência. Ele deve render para evitar perder o valor devido à inflação, como também possuir liquidez para ser resgatado com facilidade. Para ter um futuro mais tranquilo, ter guardado um valor em dinheiro é fundamental. Afinal, nunca se sabe quando imprevistos podem acontecer e se antecipar a eles é a chave para evitar problemas com dívidas. O problema é que no Brasil as pessoas não possuem a cultura de economizar recursos antecipando problemas futuros. Muita gente, inclusive, gasta até mais do que ganha porque não consegue se enquadrar ao seu padrão de vida. O maior mito, entretanto, é que está tarde para começar. Pelo contrário, sempre é tempo de começar a guardar e formar uma reserva financeira. O quanto antes você começar, melhor. A reserva de emergência é um investimento de curto prazo que tem a função de garantir um resgate imediato em caso de necessidade. Porém, isso não implica em deixar o dinheiro se desvalorizar. Muitos bancos disponibilizam produtos financeiros ruins e com altas taxas de administração, o que reduz a rentabilidade dos investimentos. Quem deveria ter a reserva de emergência? Todo mundo. A reserva de emergência tem um propósito de diminuir os danos caso algo aconteça e você precise de determinado valor com urgência. Como mencionado, sem a reserva, será necessário solicitar empréstimos bancários e com ele você se depara com juros extremamente altos. O lado bom é que, se não utilizado, não é um dinheiro que vai estar se desvalorizando, pois será uma parcela da carteira que estará alocada em um investimento conservador e protegido. Qual o valor da reserva de emergência? Para saber como calcular a reserva de emergência, tenha em mente que, em média, ter um fundo de emergência que soma 6 meses dos seus custos fixos mensais é o ideal para te dar segurança e tranquilidade em caso de emergência. Mas dependendo da situação da sua família e dos seus planos para o futuro, pode ser preciso aumentar o valor da reserva para até 12 vezes o custo fixo. Vamos a um exemplo prático. Supondo que você precisa de R$2.000 ao mês para se manter com conforto, você precisará de 6 meses do seu custo fixo mensal, fazendo um total de R$12.000.
Já no caso da sua família ter um custo fixo médio de R$ 4.000 por mês, vocês precisarão de R$ 24.000 para garantir 6 meses de segurança em caso de emergências. No entanto, o número de meses de cobertura, o que é considerado essencial e quanto é destinado a cada despesa são decisões particulares de cada um. Sendo assim, o valor irá variar caso a caso. Outra pergunta, qual o melhor investimento para a reserva de emergência? Como estamos falando de valores que precisam ter liquidez, ou seja, precisam ser facilmente resgatados em casos de emergência, é preciso optar por investimentos que sigam esse perfil. Esse conceito é um pilar importante com 4 características dos investimentos, pensando em como investir de maneira geral. As principais características de uma aplicação adequada para reservas de emergência são segurança, baixo custo, liquidez e baixa volatilidade. Logo, não é recomendável investir a reserva de emergência em ativos como fundos imobiliários, ações, fundos multimercados, investimentos no exterior e similares. Aqui no Brasil, as principais aplicações de renda fixa para a construção da reserva de emergência são Tesouro Direto Selic, ativos de renda fixa como um CDB com liquidez diária e rendimento de 100% do CDI ou superior. E ainda contas digitais ou carteiras remuneradas que ofereçam rendimento próximo ou superior aos 100% do CDI. Em todos os casos citados, os investimentos rendem o equivalente à taxa básica de juros, a taxa Selic, que equivale a, em média, 100% do CDI. E a poupança? Muita gente escolhe investir na poupança, às vezes, mesmo sem pensar na reserva de emergência. No entanto, não sabem que ao fazer essa escolha estão perdendo boas oportunidades. A remuneração da poupança segue a seguinte regra. A taxa Selic atualmente está em 13,75%. Então, o rendimento, taxa referencial TR mais 0,5% ao mês, é o que está atualmente sendo considerado para valores depositados em poupança. A taxa referencial, conhecida como TR, é usada como um indicador para a atualização de algumas aplicações financeiras e operações de crédito, como o FGTS, poupança, títulos de capitalização. Seu valor é atualizado mensalmente e está sempre tão baixo que pouco influencia no rendimento das aplicações que a utilizam. A título de exemplo, seu valor em fevereiro de 2023 estava em 0,0830%. Além disso, a poupança só rende uma vez por mês, na data do aniversário. Caso o investidor precise do dinheiro antes dessa data, ele perde a remuneração de todo o período entre os 2 aniversários. O Tesouro Selic é outra das opções de renda fixa que tem remuneração diária. Portanto, ao escolher essa aplicação, ao invés do Tesouro Selic, CDB, contas digitais ou carteiras remuneradas, com rendimento atrelado ao valor da taxa Selic, o investidor deixa de ganhar maior rentabilidade para a constituição da reserva de emergência. Vale ressaltar que, para isso, o investidor deve procurar uma corretora que não cobre taxa de corretagem e deixar o dinheiro investido por mais de 30 dias, quando o IOF deixa de incidir sobre o Tesouro. Você já sabe o que é reserva de emergência e como criar a sua, mas eu vou te auxiliar com algumas dicas para conseguir guardar esse dinheiro. Poupe aos poucos. É importante ressaltar que não preciso fazer a aplicação do valor total de uma única vez. Muito pelo contrário. Você pode poupar aos poucos de acordo com o valor que estabeleceu durante o seu planejamento. Ao fazer essas aplicações, você estará investindo com rentabilidade, mas também podendo resgatar o dinheiro em casos de necessidade. Vale destacar também que a reserva somente será usada em casos extremos, como necessidades médicas não cobertas pelo plano de saúde, consertos no carro ou casa se houver algum tipo de acidente, etc. A emergência e a necessidade do dinheiro são estabelecidas por você. Então é importante ter autocontrole e paciência para não gastar o dinheiro de forma desnecessária. Afinal de contas, não adianta nada poupar sua reserva de emergência e gastar com bens ou serviços supérfluos.
Evite erros na escolha do investimento. Um erro comum dos investidores é achar que deixar o dinheiro na poupança é a mesma coisa de investir. Por ter um rendimento muito baixo frente a outras alternativas no mercado, a caderneta não pode ser considerada um investimento, principalmente para a construção da reserva de emergência. Como já falado anteriormente, existem opções mais indicadas para a alocação desses valores. No planejamento, não economize nas informações. Caso prefira usar um aplicativo, lembre-se de registrar receitas e despesas de forma correta para não perder nada, lembrando-se de separar as contas fixas das variáveis. Você pode usar uma planilha para registro e acompanhamento das suas contas. Ainda, se o planejamento está inadequado aos seus rendimentos, avalie a possibilidade de conseguir uma renda extra na família. Isso pode dar mais tranquilidade e segurança para todos. Avalie constantemente a sua reserva e a forma como gerencia o seu dinheiro. Se algo não estiver funcionando bem, mude. Tenha autocontrole. Como já falado, é preciso ter foco e paciência para organizar e planejar suas finanças. Se você tiver necessidade de realizar mais compras no mês, comece a estabelecer um valor que deseja poupar por mês e lembre-se de separar esses recursos logo no início do período para evitar que gaste dinheiro a mais. Se achar mais fácil, também pode estabelecer uma meta de gastos semanais. O que sobrar desse valor pode ser poupado junto com o que separou no começo do mês. Lembre-se de pensar no curto, médio e longo prazo para evitar surpresas. Fique de olho também nos gastos parcelados em financiamentos, empréstimos e cartões de crédito. Hoje em dia existem diversos aplicativos que gerenciam os gastos mensais e podem te ajudar a estar sempre atento aos valores que precisam ser pagos. Por fim, procure guardar dinheiro para conseguir mais descontos à vista, evitando compras a prazo que podem te levar a contrair dívidas. Como se preparar para não passar aperto? Todo começo de ano é a mesma coisa. Depois das festas chegam as contas. Vence o IPVA do carro, a matrícula e material escolar dos filhos, começa o pagamento do IPTU, gastos adicionais com viagens de férias que só são lembrados com a chegada da fatura do cartão de crédito e por aí vai. Para não se enrolar com tantas despesas, é preciso se planejar. A principal dica é reservar parte do 13º salário para pagar essas contas. Isso no caso de quem recebe esse benefício. Se tiver dinheiro em conta, aproveite para pagar o IPVA e o IPTU para se beneficiar dos descontos. Na maioria dos estados, o percentual de desconto é superior ao rendimento das suas aplicações financeiras. Então vale a pena resgatar o dinheiro para quitar tudo de uma vez. Só não faça isso se você tiver colocado a casa ou o carro à venda. Nesse caso, pague apenas a parcela mensal e deixe as demais para o comprador. Caso você não tenha dinheiro suficiente para pagar todas essas contas, parcele o IPVA e o IPTU. E, se necessário, conte com linhas de créditos baratas nas instituições financeiras. Não parcele a fatura do cartão de crédito, porque esses são os maiores juros do mercado. Uma das linhas com juros mais atrativos é o crédito consignado. Mas pague o valor assim que ganhar dinheiro suficiente, porque mesmo consignado tem juros maiores que o rendimento das suas aplicações financeiras. Então fica a pergunta: quanto eu devo guardar por mês no meu salário? Depende dos seus objetivos e dos seus custos. Tenha sempre em mente quais são as suas perspectivas no trabalho, por exemplo. Se a recolocação profissional, no seu caso, for mais difícil, sua reserva precisa ser maior. Além disso, profissionais que possuem estabilidade, como servidores públicos, possuem maior previsibilidade de manter a renda. Nesse caso, a reserva pode ser menor. Se no seu caso uma parte da remuneração é variável, é preciso ter uma reserva maior. É ela que irá garantir a cobertura em caso de variações drásticas nos seus rendimentos. Nesse cenário, pense sempre em poupar mais. Isso também vai te proteger em momentos de instabilidade. Quem trabalha como pessoa jurídica também precisa poupar mais para ter mais segurança. O que é o planejamento financeiro? Essa é uma das principais ferramentas. O planejamento financeiro é a criação de uma estratégia que vai te ajudar a tomar decisões e usar ferramentas de gestão no dinheiro. Isso porque alcançar os seus objetivos fica muito mais fácil quando você usa de forma inteligente tanto as ferramentas disponíveis quanto o cuidado propriamente dito com o seu dinheiro.
Sem esquecer, claro, que é preciso levar em consideração o seu perfil, suas metas e objetivos próprios, nunca mirando algo que não tenha a ver com você. Planejar as finanças precisa ser uma atividade contínua e não algo pontual. Procure equilibrar o dinheiro que entra e que sai, ajustando sempre as contas e buscando os melhores investimentos. Se for o caso, avalie a negociação de dívidas que porventura possam aparecer. E quando começar a investir? Bom, é importante ter em mente que não é necessário acumular tudo relativo à reserva de emergência antes de começar a investir. Ao fazer isso, você está deixando de ganhar a rentabilidade diária do investimento. O ideal é fazer aplicações periódicas conforme sua capacidade financeira até atingir o valor almejado. E claro, quanto maior a aplicação mensal, mais rápido será o processo de formação da reserva de emergência. Outra possibilidade é iniciar seus investimentos e sua reserva de emergência de forma simultânea, desde que isso não prejudique o planejamento do objetivo inicial principal, que é possuir uma reserva. A proporção pode ser igual, metade para a reserva e metade para outros investimentos, ou com uma parcela maior para a primeira, sempre levando em conta qual o valor definido da reserva e em quanto tempo você quer alcançá-lo. Ter uma reserva de emergência é como pagar um seguro. Você tem esse dinheiro para se preparar em caso de necessidade, mas isso não significa que você queira de fato usar esse recurso. Por isso é muito importante planejar e colocar em prática o seu fundo de emergência para garantir sua segurança. À medida que você vai juntando dinheiro e aprendendo mais sobre investimentos, vai conseguir diversificar melhor as suas aplicações para aumentar a sua rentabilidade e manter a liquidez da sua reserva de emergência. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.